Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Paddock. Hoje a gente vai falar um pouco sobre GP do México. A gente vai fazer as nossas conversões aqui. Que foi esse México, não é, Emily? Isso mesmo, primeiramente, antes de tudo, Viva México. Assim, foi um GP, eu até que achei bem movimentado. Assim, eu acho, na minha opinião, que foi mais questão de que a gente estava muito ansioso para ver o Pérez, né? E foi muito bom. Sim, os mexicanos muito animados. A pista do México estava muito linda. Eu amei toda a decoração da pista do México. Achei que ficou, assim, muito linda mesmo, muito bonita mesmo. Postei até lá no Instagram do Paddock. Se você ainda não segue, sigam a gente lá. A gente vai deixar o arroba aí na descrição do vídeo. Nossa, estava muito linda. E vista de cima, meu Deus, eu acho que dava gosto você correr naquela pista. Você se empolgava, né? E Uhum. vamos começar, assim, acho que foi a notícia que mais deu ali o que falar, que foi o Hamilton, que ele pediu o fim dos palavrões nos rádios. Pediu o fim, disse que era mais por causa das crianças e do público, né? Que as crianças que assistem muitas crianças, né? A Fórmula 1 tem um público enorme de crianças, que elas não deveriam escutar aquilo. Então a gente já viu aí que Lewis Hamilton saiu em defesa para acabarem os xingamentos. E aí agora a gente tem que ver como é que vai acontecer, né, a partir disso. E se vai acontecer, né? Mas eu acho que não. Acho que não É tem porque, como você. Tipo assim, sim, porque você tá ali proibido. no momento de adrenalina, você tá irritado e aí você, sem querer, acaba soltando um palavrão. Às vezes não um palavrão, às vezes, sei lá, sai uma coisa que você fala do seu companheiro que você não queria falar, né? E, inclusive, o Yuki, essa semana, ele só tomou na cara, porque primeiro foi isso, porque se mandarem não falarem palavrões nos rádios, ele não vai mais poder usar o rádio, depois da classificação. Coitado, fiquei com muita pena do Yuki essa semana. Fiquei com pena, muita pena. Bichinho. Nos treinos livres, assim, a gente vai comentar brevemente que aconteceu pouca coisa. O Verstappen, ele reclamou muito da poeira. Não só ele, como vários pilotos reclamaram muito dessa situação. E foi bem complicada, porque eu acho que se a gente quase não dava para ver os carros, né? Imaginem eles dirigindo a Era 300 km por hora. Sim, era notável, acho que até para quem tava assistindo ali como tava a questão da poeira na pista. Sim. E aí o Pérez derrapou, o Leclerc derrapou também. A Mercedes dominou ali no TL1, o Bottas e o Lewis em primeiro e o Max somente em terceiro. E a gente começou a estranhar porque a Red Bull, querendo ou não querendo, dizendo que a pista só tinha até então dois vencedores, Max, dois vencedores, Lewis, era uma pista de predominância para a Red Bull, para o carro da Red Bull. Então a gente começou a estranhar aí o final de semana, né? Mas assim, já pro treino livre 3, o Pérez liderou, né? Em segundo, o Max, em terceiro, o Lewis e o Bottas só em quinto. E aí a gente começou a perceber que realmente a Red Bull estava vindo com tudo. Mas foi na classificação que as coisas começaram a se desenhar de uma maneira diferente, assim, bem estranho. Mas Você gostou da classificação? a classificação para quem é mercedista deu assim uma esperança enorme, porque foi uma classificação assim que eu chocada, porque a gente sabe ali, todo mundo tem conhecimento que é uma pista que era de preferência para Red Bull, e na classificação daquela pontinha de esperança para as outras equipes, principalmente para as Mercedes, porque os meninos da Mercedes se deram muito bem, né, na classificação. Uhum. A classificação foi realmente um sopro de esperança que a gente teria ali da Mercedes, né? Mas a gente já sabe o final dessa história, mas vamos deixar assim para o final, vamos fazer esse suspense. Né? Logo no Q1, aos 5 minutos, né, do cronômetro ali iniciado, na entrada da reta principal, teve logo bandeira vermelha, né? Porque teve o primeiro acidente do Stroll, fim de semana, Stroll, sim, que deu uma Stroll no muro, né? Bateu forte no muro e ele precisou sair sim. da classificação. E eu fiquei bem Tanto que depois preocupada. que ele saiu, demorou um pouco para voltar. Sim, e tipo, eu fiquei bem preocupada com ele depois do acidente. Eu, Eu te, fiquei. eu
Fiquei com a impressão que não tinha sido uma pancada tão grande, só que depois saiu o resultado médico, né? Uhum. O carro da Aston Martin ficou bem avariado e foi preciso assim recolher os resíduos, né, da pista e reforçar a barreira. Tanto que ele foi atendido, não teve nada sério ali, mas apenas até os 5 minutos, 7 pilotos tinham conseguido completar a primeira volta. Demorou 25 minutos para poder voltar, né? Tanto que Uhum. precisou fazer um trabalho enorme ali. Até o Michael Masi, né, diretor de prova, desceu ali para dar uma olhada na reconstrução ali. Sim, desceu pra olhar. Segundo É, acidente, eu achei também que o Leclerc e o Gasly muito bom nessa qualificação. muito, muito mesmo também. E também ali, logo depois do Stroll, a gente teve um problema. Ferrari dando um problema no motor novamente. Não temos nada de novo sob a luz do sol, gente. Nada de novo. Hasht- Primeiro foi hasht- Olha, toda podcast tô falando isso, mas é hashtag volta motor adulterado. motor adulterado de qualidade, porque se for um motor adulterado sem qualidade, também não vai adiantar de nada. É, Primeiro foi, lembra que em Silverstone o motor do Leclerc tava parando? gente, eu lembro dessa cena. Eu tomei, assim, um susto, porque ele tava indo num ritmo bom quando eu fui quase parando. Imagine o medo da pessoa, tipo, meu Deus, se esse motor parar aqui, o que é que vai ser da minha vida? Sem Eu pensar. saí empurrando o carro. Aí também teve, assim, um dos maiores problemas do fim de semana, que foi o Max, que antes do treino precisou resolver um treino, no TL3 ainda, precisou resolver ali um problema na sua asa, né? Que teve um problema na abertura da asa móvel do seu carro. Mas aí ele trocou e depois a gente foi entender por que ele trocou. Porque depois da quali, surgiu a notícia de que tinham trocado a asa do Max quebrada para a asa do Pérez, que estava boa. Enfim, deturparam totalmente a qualificação e o TL3 do Pérez na casa para o Verstappen. Será que outras equipes fariam isso? Assim, Polêmica, né? você acha que sim? Assim, acho que dependeria da equipe, dependeria do piloto, mas é aquela coisa um pouco complicada. É uma coisa dessas. Ainda mais se o outro piloto é o piloto da casa, enfim. Mas aí surgiu assim umas polêmicas dizendo que se fosse com o Bottas e o Hamilton, eles iriam fazer a mesma coisa. Porque afinal quem está disputando o campeonato mundial São é os dois, o. né? Exatamente. Mas assim, eu achei uma sacanagem. O Pérez, ele não estava assim bravo, mas ele dava para perceber que ele estava chateado. Porque ele depois ele falou, ó, trocaram e deu para perceber que eu perdi performance, né? Depois do TL3 e quali, TL3 no caso, né? O carro nunca mais foi o mesmo. Mas assim, percebemos que mesmo com a asa quebrada, o Pérez conseguiu um bom quarto lugar. A gente teve uma cena também nessa quali que foi assim uma cena deliciosa pra mim. Perdão, gente, quem gosta do Mazepin. O Mazepin ele Quem gosta? perguntou pro engenheiro. Não, o Mazepin perguntou pro engenheiro se ele poderia passar o mic, né? Que segundo ele o mic estava muito. O engenheiro disse que não, negativo. Então o Mazepin perguntou se o engenheiro estava tirando onda com a cara dele. Você tá tirando onda com a minha cara? E aí o engenheiro ele respondeu: não, não estou tirando onda com a sua cara. Se você precisa de espaço, crie o espaço. E aí, minha gente foi parar na timeline de todo mundo, acho, nas redes sociais, porque o engenheiro, ele, quando ele falou isso, ele falou já um pouco irritado, né, com o Mazepin, porque, gente, por favor, esse engenheiro tem a Sempre. paciência de Jó. As exatas palavras deles foi You laugh of me? Você tá rindo de mim? Aí o engenheiro, não, Mazepin. I not laughed of you, Mazepin. Na verdade, não foi Mazepin, foi Nikita. Sim, Nossa, na hora que eu escutei, eu fiquei, será que isso tá realmente acontecendo? Mas assim, pérolas do rádio. Amo isso. Já pro Q2, né? Ali foi uma quadra assim recheada
de trocas de posições, principalmente entre os primeiros colocados, né? O Sérgio Pérez. No Q2, a gente teve o Tsunoda, gente, quando eu vi acontecendo Tsunoda no México, Tsunoda em Q2. Eu gosto do Que? Tsunoda. Quanto tempo eu demorei aqui pra estar vendo isso, gente? Ele é muito legal, mas fala muito Sim, sim. no rádio. Mas assim, eu entendo, né? Ele é desse tamanhinho. Desse tamanho. E o Pérez liderou, né, antes de ser superado pelo Max, com 1 minuto e 16 segundos. Foi um tempo bem bom. E ainda nos primeiros 5 minutos, né? Apenas no sexto melhor tempo do Q1, no caso Q2, o Lewis marcou um pouco mais que o Verstappen, né? Uma surpresa, que foi o que você exatamente falou, foi o Yuki Tsunoda, que marcou o terceiro melhor tempo usando compostos macios, né? Antônio Giovinazzi bateu na barreira de Nossa, situação complicada para o Antônio Giovinazzi essa semana. Até porque o Giovinazzi, ele tem que mostrar um certo desempenho, porque ainda não saiu nada de renovação de contrato dele. Então E é aquela parece. coisa bem complicada, surge uma certa pressão no piloto e tudo mais. Fora que parece que ele chorou em entrevistas depois da corrida. Foi uma coisa assim bem tensa. E ele tá sobre aviso prévio, porque dizem que a Alfa Romeo vai dar quem vai ser o segundo piloto, né, ali da equipe agora no GP do Brasil. E tá entre ele e também sobre um piloto pagante. Eu esqueci o nome dele, né, mas parece que ele tá na F2. E eu tenho muita pena do Antônio Giovinazzi, porque esse ano, um dos melhores resultados que a Alfa Romeo teve foi com o Antônio Giovinazzi em Monza, que ele parece que, se eu não me engano, ele ficou em sétimo. Foi uma largada muito boa, mas infelizmente ele e o Sainz tocaram ali e ele não fez mais uma corrida tão boa. Mas realmente é uma situação bem complicada para ele. Deve ser a pressão não só dentro das pistas, mas fora, né? Porque a gente não sabe o que acontece equipe adentro, né? As cobranças, mas realmente espero que ele possa ter um lugar no grid, mas eu acho bem difícil. Campanha Fica Giovinazzi, iniciada. Fica Giovinazzi. Free Giovinazzi. E partindo para a última parte, né, da classificação, o Q3, que foi a parte decisiva, que Daniel Ricciardo começou como líder. Daniel Ricciardo estava assim, bem, eu diria que bem. Na corrida, ele fez um bom trabalho segurando Bottas, mas assim, A estava gente bem já na vai prova. chegar nesse ponto aí da corrida, porque o Daniel Ricciardo aprontou nessa corrida, meus amigos. Ele estava se divertindo. Aí logo assim, o Lando Norris no começo, né, não conseguiu completar a volta, precisou retornar ao box. O Lando Norris, apesar dele ter terminado em P4, se eu não me engano, ele não fez uma boa quali e ele ficou meio sumido durante toda a quali. Sim, e também senti falta dele na corrida. Ele manteve um ritmo assim, vamos falar, ritmo até que bom, mas eu achei ele sumido. Também, achei assim bem. A gente não viu Realmente muito o nome do sumido. Norris esse final de semana. O Max teve ali um probleminha com o carro, né? E o Sérgio Pérez ali deu uma escapadinha. Mas a torcida mexicana estava firme e forte, gritando Checo Pérez. E o Sim, pai do gente, era uma coisa Pérez muito bonita de se animando. ver, porque eles apoiaram Sim. muito ele, chamavam o nome dele a todo momento. Estava nas curvas, era uma coisa muito bonita de se ver. E aí, pro final da quali, né? Que foi que aconteceu o quê? Tava ali no final da quali, o Verstappen tava tentando fazer a última volta e faltando 5 minutos ali, algum tempo, bem pouco tempo, acho que foram alguns segundos. E o Verstappen ali falou algumas coisas, chamou meio que de idiotas estúpidos o Pérez e o Yuki, porque parece que, entre aspas, o Yuki teria atrapalhado o Pérez e o Verstappen na hora da quali. Só que não foi bem assim. Tem muita polêmica no final de semana, o que eu discordo, porque assim, pra quem acompanhou e pelos vídeos de replay que eu olhei depois, eu achei que o Yuki não chegou a atrapalhar ninguém ali, não.
as onboards, dá para ver claramente que ele não atrapalhou, principalmente o Pérez. Então o Yuki estava lá para ele, mesmo que ele fosse receber a punição, né, que ele largou lá de trás. Sim, que foi justamente isso que muita gente colocou em ponto ali. Ah, mas ele não precisava estar ali e tudo mais. Mas, gente, ele não atrapalhou, então. Eu acho que todo tempo que você tem pista é um tempo para você se acostumar com ela. Fora que ele estava lá e depois o Toshi, né, que é um dos chefes da AlphaTauri, falou que ele estava lá para dar o vácuo para ajudar o Gasly, né? O Gasly que se classificou muito bem. E o que foi que aconteceu? Ele estava ali e aí ele viu o Pérez vindo e ele foi e ele não disse que não soube o que fazer e ele meio que botou o carro para o lado. E o Pérez, sem nenhum motivo aparente, botou também o carro atrás. Aí o Max Verstappen veio e achou que os dois estavam atrapalhando eles e que possivelmente, se não tivesse acontecido isso, ele teria feito a pole. Na minha opinião, a volta do Max não era tão boa. Eu não acho que ele iria ganhar a pole se não tivesse acontecido isso. Se eu não me momento na corrida em que o Max, não sei se você já falou isso aqui, mas que ele falou que ele estava sentindo o carro deslizar um pouco atrás. Sim, a traseira, né? Uhum. E essa parte do Yuka, acho que foi o que mais eu falar depois da quali. Porque depois disso, o Yuki foi chamado para uma reunião com o Toshi, que é o chefe da Alfa Romeo, e o Marco, né, que é ali o conselheiro da Red Bull, e a gente sabe o que o Marco faz, né? Ele não é tão leve assim, não é uma pessoa muito leve assim nas críticas. E aí surgiu o movimento Free Yuki. E aí, depois dessa reunião ali que teve com o Toshi, né, o Yuki chegou a se pronunciar nas redes sociais e falou que ele não poderia fazer mais do que aquilo, né? E também, depois, o Toshi, depois de algumas declarações do Horner falando que mais ou menos não sabia o que tinha feito lá e que ele tinha os carros da Red e os carros da Red Bull teriam sido tissunodados, né? Eu achei bem estranho. O que também causou uma polêmicazinha, essa fala. Porque eu achei assim, de mau gosto. Né? Achei de levemente mau gosto. Poderia ser evitado. E aí o Toshi, né, que é o chefe chefe da Alfa Romeo, não, da AlphaTauri, falou que ele estava lá realmente para ajudar o Gasly, né? E realmente ajudou. E eu não acho que realmente o Yuki atrapalhou, né? Gente, senso. Depois disso, o Yuki sofreu vários comentários racistas e xenofóbicos, né? Que simplesmente inundaram todas as redes sociais do Yuki. Mesmo que tivessem pessoas ali, Free Yuki, Yuki, nós estamos com você. A Mercedes meio que consolou o Yuki no Twitter. Uma parte, assim, de alguns torcedores que acharam que o Yuki teria atrapalhado ali os dois carros da Red Bull, encheram as redes sociais do Yuki com comentários preconceituosos e racistas. O que é totalmente errado. Gente, eu fico muito chateada quando eu vejo que ainda tem gente que faz esse tipo de comentários. Ai, sério, não gosto nem de falar. Não é errado, não é só errado, é crime. As pessoas esquecem que é crime. Sim, elas pensam que a internet é terra sem lei. Responder pelo que elas falam. Sim. O finalzinho da quali, gente, a gente recebeu a arte do blefe. O blefe da Mercedes. Exatamente isso. E foi quando a gente terminou com o Valtteri e o Lewis P1 e P2. Que isso foi o que a gente estava falando no início, que deu aquela esperança assim no coração. Uma pista que é Red Bull, a gente ficou assim, todo mundo, os telespectadores. Que foi isso que aconteceu aqui nesse final dessa Bottas? Ele ficou muito, muito feliz quando ele foi receber o prêmio. Ficou muito feliz. Nossa, o Bottas, ele também ganhou o capacete do Fangio, né? Sim, sim. Em homenagem ao primeiro título na Fórmula 1 em 2001 pela Alfa Romeo.
Nossa, ele ficou muito feliz, já pra ver no sorrisinho contido dele, mas era um sorriso, né? Sim, daquele jeitinho ali. Por coincidência, né? Esse prêmio pela Alfa Romeo e que, no caso, é a equipe que o Bottas vai correr ano que vem, né, gente? Que eu já falei 1000 vezes aqui que eu tô Sim. com muita expectativa pra ver como o Bottas vai sair. Espero que saia muito bem. Realmente esperamos uma boa temporada pro Bottas, porque, coitado do Bottas, quando ele vai, ele não vai. É a famosa frase, né? Nada dá certo quando tudo dá errado. Fazer o quê? Então essa foi a nossa qualificação desse GP do México. E agora a gente vai passar para ela, a famosa corrida. Sim, nossa. Assim, vamos ser sinceros, teve uma parte da corrida que foi bem. Não acontecia nada, né? O Max despontou e ficou, tá, por isso aí mesmo. Mas eu acho que foi uma boa corrida, principalmente o final e o começo. Gente, agora no final para mim, a felicidade, tipo, ele pegou P3, mas ele pegou pódio, então a felicidade do pai do Pérez, a felicidade dos mexicanos foi uma coisa assim. O pai do Pérez pulava muito, abraçava todo mundo, erguia a bandeira, sorria, um sorriso de orelha a orelha. Eu fiquei, gente, que fofo, muito fofo mesmo. Pra mim também, que eu achei muito fofo, foi o filho do Pérez, né? Do Checo. Ele no pódio, assim, tem uma foto dele, assim, pegando ele do pódio. Ele meio que não tava em cima do pódio, mas ele tava em cima de um. Eu não sei o nome. É onde fica, em cima tem um negócio embaixo e tem o pódio. Ele tava nesse negócio embaixo. Olhando assim pro pai, pegaram uma foto assim do ângulo de baixo pra cima, ficou muito lindo. Ai, gente, é muito fofo uma coisa dessa, sabe? Posso continuar, Amy? Pode ir. Como se a gente estivesse conversando. Certo. Também falei pra vocês que o Richard aprontou muito nesse final de semana. Gente, então, no início da corrida, acho que foi no iniciozinho, não sei quanto tempo já tava assim, mais ou menos certo. Mas aí o Richard, sem querer, teve um toque com Bottas, porque no início da corrida a gente já teve aquilo ali, que na largada o Max Verstappen largou super bem. Largou muito bem. E aí o Bottas, ele meio, acho que ele freou ali pra dar espaço para Hamilton passar, só que acabou que o Verstappen passou as duas Mercedes. Que largada, viu? Que foi assim, aquela largada do coração, o que que vai acontecer agora, né? E aí depois o Bottas ficou um pouco mais atrás, e aí, sem querer, o Richardo tocou no Bottas e ele acabou rodando. O E o pobre do Richard Bottas. acabou com a asa dianteira dele. Sim, justamente. O pobre do Bottas rodou e ele acabou com a asa dianteira dele. E aí, com isso, o Bottas ficou atrás ainda. E aí foi quando começou, gente. Depois disso aí, começou aquela Com a coisa ladeira Bottas e abaixo. Richardo. E isso do Bottas e Richardo, a gente vê como os carros da McLaren são difíceis de ultrapassar, viu? E Acho que ainda todo mais episódio a porque, gente fala isso. Porque é sim, ainda verdade. mais tem aquela diferença dos carros da McLaren para esses carros atuais da Mercedes, né? Uma coisa ali que foi bem perceptível. E sobre essa largada, é, tipo, eu não realmente entendi o passarinho. Não é de Rapaz, ouvir, não. dá pra ouvir, não? E Não. assim, sobre a largada, eu ainda até agora não entendi o que foi aquela largada pros dois da Mercedes. Eu não entendi se o Bottas ele queria dar o espaço para o Lewis entrar ou se o Lewis queria que o Bottas ficasse um pouco. Não, querer não, assim. O Lewis queria ultrapassar e emparelhou com o Bottas, deixando um espaço maior Eu para o acho Verstappen. que a estratégia dele foi deixar o Lewis conseguir pegar aquela parte ali da frente, né? Então ele, Uhum. acho que ele teve a ideia de frear para que o Lewis, que nisso, o Verstappen foi esperto e ultrapassou, né? É. Aí o Lewis poderia querer assumir, e aí o Bottas não queria, então meio que ele segurou. Ou então. Ou então é isso. Tanto que depois
criou uma polêmica porque o Hamilton ele estava visivelmente chateado. E quando você está visivelmente chateado, você fala várias coisas, né? E aí ele falou alguma coisa do tipo, porque o Bottas deixou um corredor cheio pro Verstappen passar. Tipo assim, num tom de voz não muito legal. Só que assim, é complicado, porque você tá chateado porque você tá correndo um campeonato mundial, é igual o Verstappen. O Verstappen fala muita besteira, muita besteira. Mas tem coisas que, em relação à corrida, né? Em relação a outras coisas, realmente é besteira. Mas em relação à corrida, ou às vezes ele se estressar no rádio, eu acho que realmente é a pressão. Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com o Hamilton agora. Ele ficou chateado, era uma corrida que ele poderia ter ganhado facilmente, digamos assim, entre aspas. Entre aspas, bem entre aspas. E ele falou isso, mas corrida depois... a gente viu que o Max, ele liderou tranquilamente. Sim, não teve nem preocupação. Não teve Nenhuma. tanta preocupação, viu? E aí, tá falando, foi bem difícil, viu, pro Bottas. Ele tentou muito ultrapassar o Richard. Depois de tudo isso que aconteceu desde o início da corrida, ele tentou muito, mas não aconteceu. Não aconteceu, ele ficou lá atrás, né? Com o Richard na cola dele, ele não conseguia ultrapassar o Richard. Tanto que teve um meme depois, que era uma foto do Richard saindo do carro, né? Era que botaram assim, essa é a visão do Bottas durante toda a corrida. Literalmente isso. E aí também chegou certa parte da corrida, a gente teve... o Gasly, ele teve um bom corrida, um bom ritmo mesmo, tanto que ele ficou em P4, né? Sim. O que causou discussão com o Leclerc nos bastidores, hein, gente? Nossa. Leclerc falou, olha, o P4 é meu, Gasly. O P4 é meu, Gasly. Que é isso? Você é meu amigo e quer roubar o meu lugar? Não! De jeito Mas a gente, nenhum. ele seguiu um bom ritmo, viu? Fiquei impressionada, foi muito bem, Gasly. Muito bem mesmo. Na qual eu falei que o Lando tava em P4, não, o Lando ficou em 10. Por isso que eu tava achando muito estranho, porque eu tinha visto que o Lando tinha ficado em P4, eu falo, não, P4 a gente nem viu o Lando tava lá atrás. Nossa, Sim, ele super estava louco, desculpa. nessa corrida, viu? Ele tava, nas duas últimas, né, ele tava bem corrida, bem escondido realmente. E aí a gente também teve agora essa disputa no finalzinho da corrida. Foi algo assim, que foi a disputa Pérez. E eu ficava, gente, o Pérez vai ultrapassar. E o Pérez tentando chegar ali perto do Hamilton. E o Hamilton, ele já. Acho que o Hamilton, o que ele poderia fazer ali, a partir de certo momento da corrida, era segurar o P2. Era Ficar. segurar. Segurar para ficar com o P2. Então, estavam uns momentos ali. E ele já tinha feito sua troca de pneus, né? Então, ali ele tinha que segurar o P2. O Verstappen, ele já tava com uma diferença Não bem mais tinha. lá na frente, sabe? E aí eu fiquei, gente, será se o Pérez vai ultrapassar? E o Pérez tentando ultrapassar o Hamilton e aquela briga ali bonita de se ver. E o Pérez não conseguiu ultrapassar o Hamilton e ficamos com P1 do Verstappen, né? P2 Hamilton e P3 Pérez. Eu realmente pensei que o Pérez iria ultrapassar o Hamilton, porque estava bem próximo e o carro da Red Bull estava Sim, muito rápida, tanto que ele falou, não tem como, o Hamilton falou, não tem como alcançar, eles são muito rápidos, e realmente eu pensei que o Hamilton não ia chegar em P2 não, viu? Eu falei, vai não, Pérez, assim, ainda bem que ele conseguiu para a Mercedes, né? Ficar ali no sim, P2 não porque... teria sido pior, teria sido bem pior para o campeonato, para a Mercedes, se o Mas Pérez ainda assim, tivesse a conseguido. diferença de pontos agora tá bem menor. Sim. E também sobre o Pérez, como eu disse, o Lewis ele estava bem chateado. E ele falou uma frase assim, feliz, mas como eu já disse, gente, é complicado você, né? Ele falou assim: você sabe que a Red Bull está rápida quando você tem um tcheco no seu encalço. E pegou bem mal. Mas depois ele pediu desculpas falando assim:
Só quero ter certeza de que as pessoas não entendam mal as minhas palavras de ontem. Peraí. Tia, peraí que eu tô falando aqui. Vou continuar. Aí ele pediu desculpas, né? Eu só quero ter certeza de que as pessoas não entendam mal as minhas palavras de ontem. Tenho muito respeito por Checo e acho que ele está fazendo um bom trabalho em sua nova equipe. Minha declaração foi puramente sobre o fato de que seguir outro carro no México é particularmente difícil por causa do baixo downforce. É por isso que há muitas poucas ultrapassagens. Ele foi capaz de me acompanhar, o que mostrou quanto mais downforce eles estavam carregando. Grande trabalho, Checo. Ele deu ali as desculpas dele também pro Bottas, né, por causa que ele tinha falado. Mas assim, eu acho realmente que ele quis dizer o que ele quis dizer. Só que, tipo assim, como eu já disse, ele estava bem chateado. Então, quando você tá chateado, você fala coisas que às vezes não se eram para falar. Mas ele pediu desculpa, tá tudo bem, a vida que segue. Gente. Como a gente já falou, os ânimos dele se exaltam e aí. Mas ele já Gente, se corrigiu, pediu desculpa. assim, realmente é um esporte de pressão. Então, às vezes, quando você sai de um carro, você tem uma entrevista ali, e o repórter sempre vai querer tirar alguma coisa dali, gente. É natural. Que é furo de reportagem. Quem é que não quer? Então, às vezes, você tá com muita pressão, ou às vezes dentro do carro você fala uma coisa que geralmente no seu dia a dia você não falaria, que você não é assim. Mas com a pressão, tá chateado, tem pressão, você passou 1 hora dirigindo um carro em alta velocidade, sob pressão, com várias estratégias. Então, eu acho que o cenário foi esse. Não só dele, mas como de vários outros pilotos que também deram várias outras declarações, como por exemplo o Sainz falando do Ricciardo na última corrida, né? Sim, que gerou também muita polêmica. E o Richard deu uma respostinha ali para o Sainz. Mas tá tudo tranquilo entre eles também. Sim. E eu acho, gente, que mais do GP do México foi isso, né? A gente teve surpresa, a gente teve reviravoltas, a gente teve blefs. Teve muitos blefs da Mercedes, como sempre. Sim. Mercedes foi bem esperta em colocar o Lewis pit antes do Checo. Acho que também deve ter sido isso que garantiu que ele conseguisse segurar o seu P2. Graças a Deus, só contrataram o estrategista. Que era assim, a corrida que ele viu que o que ele poderia fazer seria segurar o P2, né? Sim. E também na corrida a gente vê assim a grandeza de cada um dos pilotos, né? O quanto eles estão se dedicando e fazendo ali e tentando reverter as situações para conseguir ir dando. E agora o que vem se ver, né? Por aí, depois do GP do México, lá vai eu misturando espanhol agora. É o GP do Brasil, o GP de São Paulo, na verdade, né? Não é mais E GP do Brasil. a gente tá fazendo cobertura completa lá no nosso Instagram do Paddock Podcast. A gente tá postando quando os pilotos chegam, o que os pilotos. Assim, tudo. segundo depois, né? Sejamos sinceros, segundos depois. Mas a gente tá fazendo tudo, então sigam a gente lá, senão vocês vão estar perdendo. Até nos destaques, né? Sim, a gente tá muito empolgado com a chegada dos pilotos, gente. Sério, a gente tá muito empolgado com o GP do Brasil. Ótimo GP, porque brasileiro é povo animado. E sério, essa semana agora já tá sendo simplesmente muito animada, já pelo que eu tô acompanhando nas redes sociais. Estão recebendo os pilotos também super bem. Sim. E a gente tem novidades pro GP do Brasil, né? Muitas novidades. Será que a gente conta? A gente pode contar já. Já, né? Acho que sim. A gente vai ter uma entrevista com o Rafael Suzuki, que é piloto de Stock Car, que é a maior categoria de automobilismo aqui na América do Sul. E ele também vai falar sobre Interlagos, sobre a pista de Interlagos e a Fórmula 1. Então a gente vai ter uma entrevista sobre o GP, sobre a Stock Car e sobre a Fórmula 1, sobre o GP de São Paulo, com uma pessoa que correu em Interlagos.
Pra gente ter Sabe aquela como é? visão, pra saber mais ou menos como funcionam as coisas por ali, conhecer um pouquinho mais a fundo da pista por alguém que já tem aquela experiência correndo ali naquela Aham. pista. E assim, eu ouso dizer que eu estou bem ansiosa e bem emocionada, porque eu sou bem fã do Rafael Suzuki, tá? Eu não sei como vai ser na Estou hora da muito entrevista, empolgada, ansiosa para essa entrevista. A gente tá tentando manter o profissionalismo para não surtar assim. Ah! gritando internamente. Sim, mas vai dar tudo certo. E a gente espera que vocês gostem, que a gente tá trazendo isso para vocês, que a gente realmente quer que vocês ouçam mais um pouco, que vocês estejam por dentro de todas as categorias de automobilismo. Então a gente tá trazendo sempre um pouquinho de cada. Sim. E eu acho que é isso aí, gente. Muito obrigada por ter escutado. E ficamos com até quinta-feira, né? Quinta-feira que tem um episódio falando sobre o GP de São Paulo. Uhum. E aí vocês vão poder ver a gente, porque vai ser, digamos que talvez ao vivo. Ao vivo não, mas vai poder ver a gente, eu acho. Mas deixamos aí em aberto, né? É, até agora vocês só escutaram as nossas vozes. Não sabes quem nós somos, né? Não sabe quem eu sou, quem Vitória é, mas aí vocês vão conhecer, né? E é isso aí, muito obrigada por ter escutado e até a próxima.